Há momentos na vida que te mudam para sempre, momentos que dividem sua existência em um antes e um depois. Para mim, esse momento chegou num corredor frio de hospital, sob luzes fluorescentes que piscavam enquanto enfermeiras passavam apressadas sem me olhar. Naquela noite no hospital, entendi que as palavras mais dolorosas não são as que gritam, são as que sussurram com frieza na frente de estranhos que abaixam o olhar incomodados, fingindo não ter escutado nada. Mãe, minha esposa só quer família aqui. A voz do meu filho soou distante, como se viesse de muito longe, embora ele estivesse parado a apenas 1 metro de distância. Busquei seus olhos, esses olhos que eu havia visto abrir pela primeira vez há 30 anos, esses olhos que me olhavam com adoração quando ele era criança, esses olhos que agora desviavam dos meus como se ele tivesse vergonha de me ver. E então, enquanto eu buscava algum sinal de arrependimento, algum vestígio do filho que eu conhecia, Felipe completou a frase que me partiu ao meio: "Não insista, ela nunca gostou de você." O mundo parou. As vozes do hospital se tornaram um murmúrio distante. Os passos das pessoas se converteram em ecos, e eu fiquei ali parada naquele corredor, sentindo como algo dentro de mim se quebrava sem fazer ruído. Mas antes de eu continuar, verifique se você já se inscreveu no canal, deixe seu like. E me conte nos comentários de onde você está ouvindo minha história. Quero muito saber até onde ela já chegou. 8 horas de estrada. 8 horas sentada num ônibus velho que cheirava a diesel e comida rançosa. 8 horas olhando pela janela embaçada, vendo passar cidades, montanhas, rodovias intermináveis, enquanto imaginava esse momento, o momento em que conheceria meu neto. Havia planejado cada detalhe na minha mente durante toda a viagem. Imaginei como seria segurá-lo pela primeira vez, como cheiraria sua cabecinha, como se sentiria sua pele macia contra minha bochecha. Imaginei os olhos de Felipe brilhando de emoção ao me apresentar seu filho. Imaginei Patrícia cansada, mas feliz, me deixando ajudá-la. Imaginei tantas coisas, mas nunca imaginei isto. Nunca imaginei que meu próprio filho me olharia como se eu fosse uma intrusa, como se eu fosse um problema a resolver, como se minha presença, depois de 8 horas de viagem, depois de toda uma vida de sacrifícios, fosse um incômodo. O primeiro choro do meu neto que escutei veio de trás de uma porta fechada, um choro pequeno, frágil, lindo, e eu estava do outro lado como uma estranha que não deixam entrar. Pensei em todas as vezes que Felipe chorou de bebê, em como eu o ninava durante horas na madrugada, caminhando descalça pela casa fria, cantando canções que inventava, prometendo que tudo ficaria bem, em como seu pai dormia profundamente, enquanto eu segurava nosso filho contra meu peito, sentindo como seus choros se convertiam em suspiros e seus suspiros em sono. Pensei nas noites de febre, nas corridas ao hospital, nos medos que só uma mãe conhece. E agora esse mesmo filho, esse homem que eu havia segurado quando o mundo lhe dava medo, estava me dizendo que eu não era bem-vinda no momento mais importante da sua vida. Me chamo Carmen Silva, tenho 58 anos. Nasci em Belo Horizonte, numa casa com quintal grande e pés de manga. Cresci ajudando minha mãe na cozinha, aprendendo a fazer pão de queijo na mão, escutando seus conselhos sobre a vida e o amor. Me casei jovem, aos 22 anos, com um homem bom, trabalhador, de poucas palavras, mas de coração firme. Tivemos Felipe quando eu tinha 28 anos, e desde esse dia, minha vida inteira girou ao redor desse menino. Quando meu marido morreu, Felipe tinha 15 anos, um infarto fulminante, numa terça-feira qualquer. Ele se foi sem se despedir, como quem fecha uma porta sem fazer barulho, e ali ficamos, Felipe e eu, tentando entender como seguir adiante sem ele. Vendi o negócio, trabalhei no que pude, limpei consultórios odontológicos de madrugada com as mãos cheirando a cloro e desinfetante. Atendi recepção pelas tardes. Chegava em casa com os pés inchados e as costas doloridas, mas sempre com um sorriso para meu filho, porque ele era minha razão de ser, meu motor, meu tudo, e agora esse tudo me olhava com olhos que eu não reconhecia. Guardei silêncio naquele corredor. Não porque não tivesse palavras, eu tinha milhares. Queria gritar que havia viajado 8 horas, queria lembrar tudo o que havia feito por ele. Queria perguntar quando ele havia se convertido nesse homem que me tratava como um estorvo,
Mas não disse nada porque minha mãe me ensinou que há momentos em que o silêncio é mais digno que qualquer palavra. Assenti devagar, engoli em seco. Senti como as lágrimas me queimavam atrás dos olhos, mas não as deixei sair. Não ia dar essa satisfação a ninguém. Peguei minha bolsa de couro gasto, essa bolsa marrom escuro que minha mãe me deu quando completei 30 anos. Para que você leve em todos os momentos importantes da sua vida, ela disse. E veja só, eu havia cumprido. Essa bolsa me acompanhou quando Felipe nasceu, quando se formou na universidade, quando se mudou para São Paulo, e agora me acompanhava nessa humilhação. Girei sobre meus calcanhares, não disse tchau, não disse parabéns, não disse nada. Só caminhei, um pé na frente do outro, por aquele corredor infinito do Hospital São José. As luzes fluorescentes piscavam sobre minha cabeça. O cheiro de desinfetante me deixava enjoada. Escutava vozes distantes, risadas de outras famílias celebrando nascimentos, choros de bebês, anúncios pelo alto-falante. Passei ao lado de outras avós que seguravam seus netos recém-nascidos. Vi elas sorrirem, chorar de felicidade, tirar fotos. Vi elas serem parte de algo lindo, e eu segui caminhando. Saí do hospital às 9 da noite. O ar quente de fevereiro em São Paulo bateu no meu rosto. Fiquei parada na calçada vendo como os táxis passavam, como as pessoas entravam e saíam do hospital, como a vida seguia seu curso normal, enquanto a minha desmoronava. Não sabia para onde ir. Meu ônibus de volta era só no dia seguinte à tarde. Havia planejado ficar vários dias, ajudar com o bebê, cozinhar para Felipe e Patrícia, ser útil, mas já não havia nada para fazer. Peguei um táxi para um hotel barato que encontrei na internet, um quarto pequeno com paredes finas e uma cama que rangia. Do corredor se escutavam risadas, televisores no último volume, casais discutindo. Me sentei na beirada daquela cama estranha e finalmente deixei sair as lágrimas. Chorei como não havia chorado desde que meu marido morreu. Chorei por todas as expectativas quebradas, por todas as ilusões destruídas, por esse neto que acabava de nascer e que não me deixaram conhecer. Mas, sobretudo, chorei por meu filho, pelo menino que me abraçava forte e me dizia: "Te amo, mamãe", antes de dormir. Pelo adolescente que chorava nos meus braços quando seu pai morreu, pelo jovem que me prometeu que sempre estaria ali para mim. Onde havia ficado esse filho? Em que momento ele se converteu nesse homem que me via como um estorvo? Naquela noite quase não dormi. Fiquei olhando o teto manchado daquele hotel barato, escutando os ruídos da cidade que nunca dorme, pensando em tudo o que havia dado errado. Às 6 da manhã me levantei. Tomei um banho longo, deixando que a água quente levasse embora algo da dor. Me arrumei com cuidado, coloquei uma roupa que havia trazido especialmente para essa ocasião. Me maquiei, embora ninguém me veria, porque não ia permitir que ninguém me visse derrotada. Desci para tomar café no pequeno refeitório do hotel, café aguado e pão doce duro, mas não importava, não tinha fome de qualquer forma. Passei o dia caminhando pela cidade sem rumo fixo, só caminhando, vendo vitrines, sentando em bancos de praças, vendo as famílias passarem, mães com seus filhos, avós com seus netos, famílias completas, felizes juntas, e eu completamente sozinha. Às 4 da tarde fui à rodoviária. Me sentei num banco de plástico esperando meu ônibus. Havia outras pessoas esperando também. Uma senhora idosa lia uma revista. Um jovem escutava música com fones de ouvido. Uma família comia sanduíches e refrigerante. Todos tinham para onde ir. Todos tinham alguém esperando por eles. E eu só tinha uma casa vazia em Belo Horizonte. O ônibus saiu às 10. Outras 8 horas de viagem, mas dessa vez não olhava pela janela, imaginando momentos felizes. Dessa vez só via meu reflexo no vidro escuro. Uma mulher de 58 anos, cansada, triste, sozinha. Me perguntei se Felipe teria notado que eu fui embora, se teria lhe importado, se em algum momento pensaria, devia ter tratado melhor minha mãe. Mas algo me dizia que não. Algo me dizia que nesse momento ele estava completamente feliz com sua nova família, com sua esposa, com seu filho, e eu era só um pensamento incômodo que preferia esquecer. Cheguei em Belo Horizonte às 6 da manhã. O sol apenas começava a sair, as ruas estavam vazias. Peguei um táxi para minha casa. Quando abri a porta, tudo estava exatamente como havia deixado.
A xícara de café que não lavei antes de ir, o jornal do dia anterior, o silêncio, esse silêncio que antes era paz e agora era solidão. Deixei minha mala no chão, pendurei minha bolsa de couro no gancho da porta, fiz um café e me sentei na mesa da cozinha. A mesma mesa onde Felipe e eu tomávamos café juntos quando ele era criança. A mesma mesa onde ele fazia o dever de casa enquanto eu preparava o jantar. A mesma mesa onde agora estava completamente sozinha. Fiquei alguns minutos ali, com a xícara de café entre as mãos, como se aquele calor fraco fosse a única coisa me segurando no mundo. Eu sentia que ele tinha cruzado uma linha comigo, mas não sabia exatamente em que momento tudo tinha começado a desandar. Antes de decidir o que fazer com essa dor, eu precisava voltar atrás, revisitar cada passo que nos trouxe até aqui. Às vezes, confiamos demais em quem não devemos. Você também já se decepcionou com alguém que amava? Há lembranças que guardamos como fotografias perfeitas, momentos congelados no tempo onde tudo era simples, onde o amor não doía, onde ser mãe era a coisa mais natural e linda do mundo. Felipe nasceu numa madrugada de julho há 30 anos. Era a época de chuvas, e naquela noite o céu se abriu como se quisesse lavar o mundo inteiro. As ruas de Belo Horizonte se converteram em rios. Os trovões retumbavam tão forte que faziam tremer as janelas. Eu estava na cama agarrando minha barriga, sentindo como as contrações me atravessavam como ondas cada vez mais frequentes. Meu marido Roberto corria de um lado para outro do quarto, nervoso, procurando as chaves do carro, a mala do hospital, tentando manter a calma, embora suas mãos tremessem. Calma, Roberto, tranquilo, eu dizia entre respirações. Temos tempo. Mas não tínhamos tanto tempo. As contrações ficaram mais intensas, mais frequentes. Meu corpo sabia que era hora, embora minha mente ainda não estivesse pronta para enfrentar o desconhecido. Roberto me ajudou a descer as escadas. A chuva nos encharcou nos segundos que demoramos para chegar ao carro. Ele dirigiu como nunca o havia visto dirigir. Rápido, mas cuidadoso, com as mãos apertadas no volante, os limpadores lutando contra o dilúvio. Aguenta, amor, já quase chegamos. Eu ia atrás, respirando como tinham me ensinado nas aulas pré-natais, contando os segundos entre cada contração, olhando pela janela como a cidade passava borrada entre a chuva e pensava, daqui a poucas horas vou conhecer meu filho. Chegamos ao Hospital das Clínicas às 3 da manhã. As enfermeiras me receberam com profissionalismo, mas também com carinho. Me colocaram um avental, me conectaram monitores, me examinaram. Está muito adiantada, senhora. Esse bebê tem pressa. Roberto ficou comigo o tempo todo, segurou minha mão, secou o suor da minha testa, me disse uma e outra vez: você está fazendo bem, você é incrível. E quando finalmente chegou o momento de fazer força, quando senti que meu corpo se partia em dois, quando a dor era tão intensa que pensei que não ia sobreviver, escutei o choro do meu filho. É um menino, anunciou a doutora. Um menino lindo e saudável. Me colocaram ele sobre o peito. Estava molhado, enrugado, perfeito. Tinha os olhos fechados e os punhos cerrados, e quando senti sua pele contra a minha, quando escutei sua respiração pequena e rápida, soube que minha vida havia mudado para sempre. Olá, meu amor, sussurrei. Sou sua mãe. Roberto chorava ao meu lado, nos abraçava aos dois, e naquele momento, naquele quarto de hospital às 5 da manhã, com a chuva ainda batendo nas janelas, éramos a família mais feliz do mundo. O chamamos de Felipe em homenagem ao meu avô. Um homem do campo, de mãos calejadas e coração enorme, um homem que consertava tudo com paciência e nunca levantava a voz, que te olhava nos olhos quando você falava e te fazia sentir que você era a pessoa mais importante do mundo, que seja como ele, disse ao Roberto enquanto ninava nosso filho recém-nascido. Que seja bom, que seja nobre. Ele será, me prometeu meu marido. Com uma mãe como você, como não? Os primeiros anos foram como um sonho. Difíceis, exaustivos, mas lindos. Felipe era um bebê tranquilo, não chorava muito, dormia bem, mas quando estava acordado era pura curiosidade. Tocava tudo, olhava tudo, sorria com facilidade. Lembro das manhãs na nossa casa pequena. Me acordava com o sol entrando pela janela e o gorjeio de Felipe no berço. O pegava, trocava,
Amamentava enquanto olhava pela janela como o belo horizonte despertava. Roberto saía cedo para trabalhar. Tinha uma loja de ferragens no centro da cidade, um negócio modesto, mas estável. Saía às 6 da manhã e voltava às 7 da noite cansado, mas sempre com um sorriso para seu filho. Eu ficava em casa com Felipe. Naquela época não trabalhava fora. Éramos uma família tradicional. Roberto provia, eu cuidava do lar. E não me incomodava. Adorava. Adorava ver meu filho crescer, ver como aprendia a sentar, a engatinhar, a andar. Adorava escutá-lo balbuciar suas primeiras palavras. Mamãe, foi a primeira. Claro que foi a primeira, porque eu era quem estava sempre ali. Quando Felipe completou 2 anos, começou a me ajudar na cozinha. Bom, ajudar é muito dizer. Mas fazia bagunça. Ficava num banquinho ao lado do fogão e mexia o que quer que eu estivesse cozinhando. Derrubava farinha, passava massa no rosto, ria. E eu ria com ele. Fazíamos pão de queijo juntos. Eu ensinava a amassar. Suas mãozinhas pequenas tentavam copiar meus movimentos. Os pães de queijo saíam tortos, grossos, mas os cozinhávamos de qualquer forma e os comíamos juntos, rindo de quão imperfeitos eram. Quando você crescer, eu dizia, vai fazer os melhores pães de queijo de Belo Horizonte. Iguais aos seus, mamãe. Melhores que os meus. A casa cheirava sempre a baunilha e canela, a café recém-feito, a comida caseira, a lar. Os domingos íamos ao parque, Roberto, Felipe e eu. Levávamos uma manta velha e sentávamos debaixo das árvores. Felipe corria na grama, perseguia pombas, subia nos brinquedos. Roberto e eu olhávamos da manta, de mãos dadas, sentindo que tínhamos tudo o que precisávamos. Somos sortudos, me dizia Roberto. Somos, eu respondia, e éramos. Felipe foi crescendo de bebê a criança, de criança a pré-adolescente. Cada etapa trazia seus desafios, mas também suas alegrias. Quando entrou na escola primária, eu era daquelas mães que nunca faltavam às reuniões, que faziam bolos para as quermesses, que ajudavam com as fantasias dos festivais, que conheciam todas as professoras pelo nome. Felipe era bom aluno, não o melhor da classe, mas aplicado, responsável. Fazíamos o dever juntos na mesa da cozinha. Eu explicava matemática, embora às vezes não entendesse bem. Ele me lia suas redações de português, histórias sobre super-heróis, sobre dinossauros, sobre aventuras no espaço. Vai ser escritor? Eu dizia, não, mãe, vou ser engenheiro. Como o tio. Meu irmão era engenheiro civil. Felipe o admirava. Cada vez que meu irmão vinha nos visitar, Felipe o bombardeava com perguntas. Como se constroem as pontes? Por que os prédios não caem? Como funciona isso? Como funciona aquilo? E meu irmão, paciente, explicava tudo. Esse menino vai longe, me dizia. E eu acreditava. Os anos passaram rápido, rápido demais. Um dia Felipe tinha 5 anos e cabia nos meus braços, e de repente tinha 15, e era mais alto que eu. Foi nesses anos quando Roberto ficou doente. Não, não ficou doente. Morreu. Assim, sem aviso, sem despedidas. Era uma terça-feira de outubro. Lembro do dia perfeitamente porque era um dia normal, completamente normal. Tomamos café juntos. Roberto foi trabalhar como sempre. Me deu um beijo na testa. Nos vemos de noite, amor. Mas não nos vimos de noite. Às 3 da tarde recebi uma ligação. Era da loja. Senhora Carmen, precisa vir ao hospital. Roberto. O que aconteceu? Teve um infarto. Está no Hospital das Clínicas. O mundo parou. Cheguei ao hospital correndo. Felipe vinha comigo. Havia ido buscá-lo na escola. Tinha 15 anos. Ainda não entendia bem o que estava acontecendo. Um médico saiu para falar conosco. Um homem jovem com olhos cansados. Sinto muito. Fizemos tudo o possível. O quê? Seu marido faleceu há 20 minutos. O infarto foi massivo. Não sofreu. Felipe me agarrou do braço. Mãe, não soube o que dizer. Não sabia como dizer que seu pai havia se ido, que nunca mais íamos vê-lo, que nossa família de 3 agora era uma família de 2. Nos deixaram vê-lo. Estava numa maca. Parecia dormindo, tranquilo, como se a qualquer momento fosse abrir os olhos e dizer: o que aconteceu? Por que estão chorando? Mas não fez. Felipe se aproximou devagar, tocou sua mão. Pai. Silêncio.
E então meu filho, meu Felipe, esse adolescente que já era quase homem, mas ainda era meu menino, desmoronou. Chorou como não o havia visto chorar desde que era bebê. Um choro dilacerante, um choro de alguém que acaba de perder seu mundo. O abracei, o segurei, chorei com ele, e naquele momento soube que tudo havia mudado. Os dias seguintes foram uma neblina. O funeral, as pessoas vindo dar os pêsames, as decisões que havia que tomar, o dinheiro que não tínhamos, o negócio que havia que fechar. Tudo desmoronou tão rápido. Vendi a loja de ferragens, não tinha opção, não sabia como administrá-la e precisávamos do dinheiro para sobreviver. Com esse dinheiro paguei as dívidas de Roberto, o funeral, as contas atrasadas. E guardei o que sobrou para a educação de Felipe, porque meu filho ia estudar, ainda que eu tivesse que me matar trabalhando, meu filho ia ter uma carreira. Comecei a trabalhar no que pude. Uma clínica odontológica precisava de alguém para limpar os consultórios. Me pagavam pouco, mas era algo. Entrava às 5 da manhã, limpava pisos, banheiros, janelas. Tudo cheirava a cloro e desinfetante. Minhas mãos ficaram ásperas, minhas costas começaram a doer, mas não importava. Às 2 da tarde saía de lá e ia direto trabalhar na recepção de outra clínica. Atendia telefones, agendava consultas, sorria para os pacientes, embora estivesse morta de cansaço. Saía às 8 da noite, chegava em casa e Felipe já havia feito o dever, já havia preparado algo para jantar. Me esperava. Como foi seu dia, mãe? Bem, filho, e o seu? Bem. Jantávamos juntos, conversávamos sobre o dia, sobre suas aulas, sobre seus amigos, e nesses momentos, sentados na nossa mesa de cozinha, só nós dois, mas juntos, sentia que íamos ficar bem, que tudo ia dar certo, porque tínhamos um ao outro. Felipe se formou no ensino médio com boas notas, se candidatou a várias universidades, o aceitaram na Universidade Federal de Minas Gerais para estudar engenharia civil. Conseguiu, filho, disse com lágrimas nos olhos no dia que chegou a carta de aceitação. Conseguimos, mãe, você conseguiu. Me abraçou forte. Não sei o que faria sem você. Nunca vai ter que saber. Sempre vou estar aqui. E falava sério. Os anos de universidade foram difíceis, mas também lindos. Felipe era aplicado, estudava até tarde. Eu o via na mesa da cozinha, rodeado de livros e anotações, com café já frio ao lado, completamente concentrado. Às vezes ficava acordada até ele terminar. Preparava algo para comer. Sentávamos juntos em silêncio. Ele exausto, eu cansada, mas juntos. Sabe o que quero fazer quando me formar? Me disse uma noite. O quê? Construir uma ponte. Uma grande, que conecte lugares, que una as pessoas. Você vai fazer, filho. Sei que vai fazer. Sorriu. E quando fizer, vai levar seu nome Ponte Carmen Silva. Ri. Isso sim que não. Ponha o nome do seu pai. Sua expressão suavizou. Ou dos dois. Ponte Roberto e Carmen. Isso soa melhor. Os domingos seguíamos indo ao parque. Já não levávamos manta nem ele ia nos brinquedos, mas caminhávamos, conversávamos, aproveitávamos o sol. Éramos uma equipe, mãe e filho contra o mundo. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Quando Felipe estava no último ano da universidade, começou a falar de ir embora, de procurar trabalho em outra cidade, em São Paulo, especificamente. Lá tem mais oportunidades, mãe. Mas também está longe. Não tão longe. São algumas horas de ônibus. Felipe, você sabe que te apoio em tudo, mas me dá medo que vá embora. Por quê? Porque você é tudo o que tenho. Sentou ao meu lado, pegou minhas mãos. E você é tudo o que eu tenho. Mas tenho que fazer isso, mãe. Tenho que crescer. Tenho que tentar. Tinha razão. Eu sabia, mas doía de qualquer forma. Se formou com honras. Eu estava na cerimônia na primeira fila chorando de orgulho, vendo-o subir ao palco com sua toga e capelo, vendo-o receber seu diploma. Pensei em Roberto, em como estaria igualmente orgulhoso. Pensei em todos os sacrifícios, em todas as madrugadas limpando pisos, em todas as noites sem dormir, e pensei, valeu a pena, tudo valeu a pena. Depois da cerimônia, Felipe me abraçou. Obrigado, mãe. Nada disso teria sido possível sem você. Sempre, filho, sempre vou estar aqui para você.
2 meses depois encontrou trabalho, uma construtora grande em São Paulo. Bom salário, bons benefícios. Conseguiu, disse quando me deu a notícia. Conseguimos. Ajudei com tudo, com o depósito do apartamento, com os móveis básicos, com a roupa para o trabalho. Gastei quase todas as minhas economias, mas não importou. Era pelo meu filho. O dia que ele foi embora foi um dos dias mais difíceis da minha vida. O acompanhei até a rodoviária. Carregamos sua mala grande e sua mochila. Esperamos juntos na sala de espera. Quando anunciaram seu ônibus, nos abraçamos. Cuide-se muito, filho. Você também, mãe. Me ligue quando chegar. Claro. E coma bem. Não fique só comendo na rua. Não vou fazer isso. E não durma muito tarde. Mãe, vou ficar bem. Eu sei, é só que vou sentir sua falta. E eu a sua. Subiu no ônibus, procurou seu assento junto à janela, acenou para mim. Fiquei ali parada naquela rodoviária, vendo-o através do vidro sujo do ônibus, tentando gravar seu rosto na minha memória. O ônibus arrancou, vi como se afastava pela avenida, como ficava cada vez menor até desaparecer no trânsito. E ali, parada naquela rodoviária barulhenta e cheia de gente, me senti completamente sozinha pela primeira vez desde que Roberto morreu. Peguei um táxi e dei meu endereço. Durante todo o caminho, olhei pela janela sem ver realmente nada. Quando cheguei em casa, entrei devagar. Tudo estava em silêncio, um silêncio pesado, incômodo. Fui ao quarto de Felipe. Estava vazio. A cama arrumada, a escrivaninha limpa. Só ficaram algumas coisas que ele não levou. Pôsteres velhos nas paredes, troféus da escola. Me sentei na cama dele. Cheirava a ele ainda. E chorei. Chorei porque meu filho tinha ido embora, porque a casa estava vazia, porque percebi que havia passado os últimos 24 anos vivendo para ele e agora não sabia como viver para mim. Mas me disse: é normal, Carmen. Os filhos crescem, os filhos vão embora. Assim é a vida. E tentei me convencer de que era verdade. Tentei me convencer de que isso era natural, que devia estar orgulhosa, que meu trabalho como mãe havia sido prepará-lo para este momento. Mas uma parte de mim, uma parte pequena que não queria admitir, sentia que algo estava errado. Esse vazio não era só porque ele tinha ido embora, era algo mais profundo. Era o pressentimento de que as coisas nunca voltariam a ser como antes, que esse filho que me havia prometido que sempre estaria ali, pouco a pouco estava se afastando de uma forma que eu não podia deter. E eu tinha razão, mas ainda não sabia. Ainda me agarrava à imagem do menino que me abraçava no parque, do adolescente que chorava nos meus braços quando seu pai morreu, do jovem que me disse que nada teria sido possível sem mim. Não sabia que esse filho estava ficando no passado e que o homem em que estava se tornando era alguém que eu não reconheceria. Os primeiros 3 meses foram perfeitos. Bom, perfeitos não, mas suficientemente bons como para manter viva a esperança. Felipe me ligava todos os dias, todas as noites para ser exata, às 9 em ponto, depois de chegar do trabalho, depois de jantar, antes de dormir. Meu telefone tocava e eu, não importava o que estivesse fazendo, atendia imediatamente. Filho, oi mãe, como foi seu dia? E conversávamos sobre tudo, sobre nada, sobre seu trabalho na construtora, sobre os projetos em que estava trabalhando, sobre seus colegas, sobre a cidade enorme que ainda o intimidava um pouco. É tão grande, mãe. Tem tanta gente, tantos carros, tanto barulho. Você gosta? Sim, é emocionante, mas também cansativo. Às vezes sinto falta da tranquilidade de Belo Horizonte. Sempre pode voltar, filho. Aqui está sua casa. Eu sei, mãe. Obrigado. Eu contava do meu dia também, do trabalho na clínica da Rosa, minha amiga de toda a vida, que seguia perguntando por ele, do clima, das notícias do bairro. Conversas simples, ordinárias, mas para mim significavam o mundo porque significavam que seguíamos conectados, que a distância física não havia rompido nosso vínculo. Os fins de semana eram mais difíceis. As horas se esticavam intermináveis. Me levantava no sábado de manhã e a casa estava em silêncio. Um silêncio que antes Felipe enchia com sua música, com seus passos, com sua voz. Tentei preencher esse vazio com atividades. Limpava a casa de cima a baixo, embora já estivesse limpa. Cozinhava embora fosse só para mim. Via televisão sem realmente prestar atenção. Rosa vinha me visitar quase todos os domingos. Ai, Carmen,
Você precisa sair mais, conhecer gente. Não pode ficar aqui trancada esperando que Felipe ligue. Não estou trancada e não estou esperando que ligue. Só estou aproveitando minha tranquilidade. Tranquilidade? Rosa bufou. Isso não é tranquilidade, é solidão. Talvez ela tivesse razão, mas eu não estava pronta para admitir. A primeira mudança sutil chegou no 4º mês. Numa terça-feira, Felipe não ligou às 9. Esperei até às 9h30. Nada. Às 10 mandei uma mensagem. Tudo bem, filho? Respondeu 1 hora depois. Sim, mãe. Desculpa, perdi a noção do tempo. Sem problema. Quer conversar? Estou muito cansado. Conversamos amanhã? Claro, filho. Descanse. No dia seguinte, sim, ligou, mas a conversa foi mais curta. 15 minutos em vez de 1 hora. Desculpa, mãe. Tenho que terminar umas coisas do trabalho. Tudo bem, filho. Não se preocupe. Acreditei. Claro que acreditei. Era natural que estivesse ocupado, que o trabalho o absorvesse, que tivesse menos tempo. Mas então passou de ligar todos os dias para ligar cada 2 dias, e depois cada 3, e depois 1 vez por semana. A mudança foi gradual, mas constante, como uma maré que retrocede tão devagar que você não percebe até estar parada na praia vazia, se perguntando onde foi parar o mar. Quando ligávamos, sua voz soava diferente, distante, como se estivesse pensando em outras coisas enquanto falava comigo. Felipe, você está bem? Está com a voz estranha. Estou bem, mãe, só cansado. Está comendo bem? Sim. Está dormindo o suficiente? Sim, mãe. Tem certeza que está tudo bem? Um suspiro do outro lado. Sim, mãe, está tudo bem. É só que tenho estado muito ocupado. Entendo, filho. Não quero te incomodar. Você não incomoda. Mas seu tom dizia outra coisa. Tentei não ser intensa, não ligá-lo tanto, esperar que ele me procurasse. Mas os dias entre ligações foram ficando mais longos. 1 semana, 2 semanas. Houve uma vez que passaram 18 dias sem conversarmos. 18 dias em que me acordava todas as manhãs, esperando que meu telefone tocasse, em que revisava compulsivamente se tinha mensagens, em que me perguntava se havia feito algo errado, se o havia sufocado, se havia sido exigente demais. Quando finalmente me ligou, depois desses 18 dias, tentei soar casual. Filho, que surpresa! Oi, mãe. Como você tem estado? Bem, bem. E você? Muito ocupado. O trabalho está intenso. Tão intenso que não pode ligar para sua mãe? Disse com tom de brincadeira, mas saiu mais cortante do que pretendia. Silêncio incômodo. Desculpa, mãe. De verdade tenho estado até o pescoço de trabalho. Entendo. É só que sinto sua falta, filho. Sinto falta de conversar com você. E eu sinto sua falta também, mas você tem que entender que minha vida aqui é diferente. Tenho muitas responsabilidades. Eu sei. Não quero te pressionar. Só quero saber de você. E você vai saber de mim. Prometo que vou ligar mais. Mas não ligou. As ligações continuaram se espaçando, e quando falávamos, cada vez eram mais breves, mais superficiais. Já não me contava do seu dia, já não perguntava pelo meu. Eram conversas funcionais, como cumprir com um dever. Como está? Bem. O que tem feito? Trabalhar. Algo novo? Não. Bom, filho, te deixo descansar. Ok, mãe. Cuide-se. E desligávamos. Eu ficava com o telefone na mão, sentindo como algo invisível, mas real, estava se rompendo entre nós. Foi numa dessas ligações breves, quase de protocolo, quando Felipe soltou a bomba. Ah, mãe, conheci alguém. Meu coração deu um pulo, não de alarme, de ilusão. Uma namorada. Meu filho tinha uma namorada. Sério, filho? Que legal. Me conta tudo. Pela primeira vez em semanas escutei emoção genuína na sua voz. Se chama Patrícia, é arquiteta, trabalha na mesma construtora. Que bom, filho. E como ela é? É incrível, mãe. É inteligente, talentosa, linda. Tem 28 anos. Se formou na USP. 28 anos. Felipe tinha 24. Ela era mais velha, mas não importava. Fico muito feliz por você, filho. Já faz tempo que estão saindo? Uns 2 meses. 2 meses. E só agora estava me contando. E como vai tudo? Muito bem. A verdade é que estou muito feliz, mãe. Faz tempo que não me sentia assim. Sua felicidade era palpável, genuína,
E eu fiquei feliz por ele. De verdade fiquei, porque uma mãe sempre quer ver seu filho feliz. Adoraria conhecê-la, filho. Houve uma pausa pequena. Sim, claro, em algum momento. Em algum momento? Sim, mãe. Ainda é muito cedo, estamos apenas nos conhecendo. Mas já faz 2 meses. Sim, mas já veremos. Não quero apressar as coisas. Assenti, embora ele não pudesse me ver. Tudo bem, filho, quando você quiser. Obrigado por entender. Me manda uma foto de vocês dois? Outra pausa. Melhor depois. Sim, tenho que ir. Patrícia está me esperando. Patrícia está me esperando. Essas 4 palavras cravaram no meu peito sem que eu soubesse por quê. Ok, filho, que se divirtam. Obrigado, mãe. Te amo. Eu também te amo. Desligou antes que eu pudesse dizer algo mais. Fiquei sentada na minha poltrona olhando o telefone, tentando processar o que acabava de acontecer. Meu filho tinha namorada. Era uma boa notícia. Deveria estar celebrando. Então por que sentia esse nó no estômago? Tentei me convencer de que eram só nervos de mãe, que era natural me preocupar, que qualquer mãe sente algo quando seu filho começa um relacionamento sério. Mas era algo mais que isso. Era o tom da voz dele quando falava dela, a forma em que havia dito: Patrícia está me esperando, como se ela fosse agora o mais importante, como se eu tivesse passado para segundo plano, ou terceiro plano, ou nenhum plano. As semanas seguintes confirmaram minhas suspeitas. Felipe já quase não ligava, e quando ligava, todas as conversas giravam ao redor de Patrícia. Patrícia e eu fomos a esse restaurante. Patrícia me mostrou esse lugar. Patrícia diz que... Patrícia, Patrícia, Patrícia. Eu escutava, sorria, fazia as perguntas apropriadas, mas por dentro sentia como ia desaparecendo da vida dele. Mandava mensagens e ele demorava horas para responder, às vezes dias. Desculpa, mãe, tenho estado com Patrícia. Tentei conhecê-la através do pouco que Felipe compartilhava. Pelo que entendi, vinha de uma família abastada de São Paulo. Seu pai era arquiteto também. Sua mãe era professora universitária. Tinha uma irmã menor que estudava medicina. Uma família diferente da nossa. Uma família com dinheiro, com educação universitária de gerações, com conexões. Não como nós. Uma família de Belo Horizonte, de classe média que virou baixa quando Roberto morreu. Uma mãe que limpava pisos e um filho que havia estudado com bolsas. Me perguntei o que Patrícia pensaria de nós, de mim. Tentei não pensar assim, não criar histórias na minha cabeça, mas era difícil quando Felipe cada vez compartilhava menos comigo. Um dia, enquanto conversávamos por telefone, escutei uma voz de mulher ao fundo. Felipe, vem? Já vou, amor. Amor. Está Patrícia aí? Perguntei. Sim, mãe, está aqui no apartamento. Ah, não sabia que moravam juntos. Silêncio. Não moramos juntos, só veio me visitar. Entendo. Outro silêncio incômodo. Mãe, tenho que te deixar. Patrícia e eu vamos sair. Claro, filho. Se divirtam. Obrigado. Te ligo depois. Mas depois virou uma promessa vazia. Os meses passaram. Felipe cada vez mais evasivo, mais distante, mais ausente. Para meu aniversário número 57, ele não veio. Mandou flores pelo correio, rosas amarelas, 12 rosas, uma por cada mês que levávamos sem nos ver. O cartão dizia: Feliz aniversário, mãe. Desculpa por não poder estar aí, Patrícia, e eu temos muito trabalho. Te amo muito. Felipe. Fiquei olhando essas flores durante horas. Eram bonitas, caras provavelmente, mas estavam frias. Não havia calor nelas, não havia presença. Eram só um lembrete de que meu filho estava a centenas de quilômetros de distância, ocupado demais com sua nova vida para vir ver sua mãe no aniversário. Rosa organizou um almoço na minha casa. Convidou algumas amigas do bairro. Fizemos feijoada, cantamos parabéns, comemos bolo. Todo mundo perguntou por Felipe. Não veio seu filho? Não pôde. Está muito ocupado com o trabalho. Ai, que pena. Com certeza está com saudade. Sorri. Com certeza. Mas por dentro me perguntava se era verdade. Naquela noite, depois que todos foram embora, recolhi os pratos sozinha, guardei as sobras, varri o chão, lavei a cozinha. E quando finalmente tudo estava limpo e arrumado, me sentei na minha poltrona com uma xícara de chá. As rosas amarelas estavam num vaso sobre a mesa.
Olhei fixamente para elas, e pela primeira vez me permiti pensar no que havia estado evitando durante meses. Meu filho estava se afastando, e eu não sabia como detê-lo. Pior ainda, começava a suspeitar que não podia detê-lo. Porque quando alguém quer ir embora, quando alguém decidiu que há coisas mais importantes que você, não há nada que você possa fazer. Só pode ver como vão embora e tentar não se quebrar no processo. As flores foram murchando com os dias. As pétalas ficaram marrons, caíram uma a uma. Deveria tê-las jogado fora. Qualquer pessoa normal as teria jogado, mas eu as deixei ali, secas, mortas, naquele vaso sobre minha mesa. Como um lembrete de algo que não queria aceitar ainda. De que o filho que conhecia, o filho que me ligava todos os dias, o filho que me dizia que nada teria sido possível sem mim, esse filho já não existia, ou pelo menos já não existia para mim. Há momentos na vida onde você se obriga a acreditar numa mentira, porque a verdade é dolorosa demais. Momentos onde você se convence de que você é o problema, porque é mais fácil mudar a si mesma que aceitar que alguém que você ama está te machucando. Eu cheguei a esse ponto depois do meu aniversário de 57 anos. Me sentei na minha cozinha olhando essas rosas mortas e tomei uma decisão. Eu tinha a culpa. Claro que tinha. Com certeza ligava demais. Com certeza fazia perguntas demais. Com certeza era uma daquelas mães intensas, daquelas que não sabem soltar seus filhos, daquelas que os sufocam com seu amor. Felipe precisava de espaço, precisava construir sua própria vida. E eu, com minha necessidade constante de saber dele, de falar com ele, de ser parte do seu mundo, estava o afogando. Essa narrativa fazia sentido, era lógica, era o que todas as revistas de psicologia diziam. Aprenda a soltar seus filhos adultos. Não seja uma mãe helicóptero. Deixe seu filho viver sua vida. Então decidi fazer exatamente isso. Parei de ligá-lo completamente. Se ele quisesse falar comigo, que me ligasse, eu não ia pressioná-lo mais. Passou uma semana sem conversarmos. Esperei. Revisava meu telefone compulsivamente, mas não marcava o número dele. Dê espaço, me repetia. Ele está ocupado, vai ligar quando puder. Passaram 2 semanas, 3, um mês. Era difícil até respirar alguns dias. Me acordava pelas manhãs com um peso no peito, me perguntando se nesse dia Felipe me ligaria. Ia trabalhar, voltava para casa, olhava meu telefone. Nada. Rosa percebeu. Claro. Carmen, quanto tempo faz que você não fala com Felipe? 1 mês mais ou menos. E por que você não liga para ele? Porque estou tentando dar espaço, não ser intensa. Rosa me olhou com esses olhos que conhecia há 40 anos. Esses olhos que veem através de todas as minhas defesas. Ou está se castigando por precisar do seu filho, suas palavras me acertaram. Não estou me castigando, só estou respeitando o espaço dele. Há uma diferença entre respeitar o espaço dele e desaparecer da vida dele, Carmen. E o que você quer que eu faça? Que o ligue e o incomode, que o pressione. Quero que você pare de pensar que precisar do seu filho é incomodá-lo. Fiquei em silêncio. Rosa suspirou. Não sei o que está acontecendo com Felipe, mas sei que você não tem culpa. Você é uma mãe amorosa, uma boa mãe. E se ele não consegue ver isso, o problema é dele, não seu. Quis acreditar nela. De verdade quis, mas era mais fácil me culpar. Na 5ª semana, meu telefone finalmente tocou. Era Felipe. Meu coração deu um pulo tão violento que pensei que sairia do meu peito. Respirei fundo 3 vezes antes de atender. Tentei soar casual, como se não estivesse esperando essa ligação há 35 dias. Filho. Oi, mãe. Como você tem estado? Sua voz soava alegre, leve, como se nada tivesse acontecido. Como se não tivéssemos passado mais de 1 mês sem falar. Bem, filho. E você? Muito bem, muito bem. Na verdade, te ligava porque tenho uma notícia. Meu coração acelerou de novo. O que foi? Patrícia e eu vamos nos casar. O mundo parou. Todo o ruído de fundo desapareceu. O tic-tac do relógio da cozinha, o zumbido da geladeira, o latido distante de um cachorro na rua. Tudo silenciou. Mãe, está aí? Sim, sim, desculpa, filho. Que surpresa! Surpresa boa? Engoli em seco. Claro, claro que sim. Parabéns, filho. Fico muito feliz. Ficava feliz? Não sabia.
Sentia tantas coisas ao mesmo tempo que não conseguia distinguir uma emoção da outra. Alegria porque meu filho estava feliz, medo porque tudo estava mudando rápido demais, dor porque mal conhecia essa mulher com quem meu filho compartilharia sua vida, e uma pergunta que não me atrevia a fazer em voz alta: há lugar para mim nessa nova família que você está construindo? Obrigado, mãe. Estou muito emocionado. Imagino. Quando é o casamento? Daqui a 3 meses. Vai ser algo simples, em São Paulo. Só família próxima e amigos íntimos. Claro, é claro que vou. Houve uma pausa pequena, mas perceptível. Legal. Vou te mandar os detalhes por e-mail. Por e-mail? Sim, mãe Patrícia está organizando tudo pela internet. É mais fácil assim. Entendo. Não entendia nada. Bom, mãe, te deixo. Tenho que seguir avisando as pessoas. Já avisou muita gente? Sim, os pais da Patrícia, a irmã dela, alguns amigos. E a mim me avisa só agora. Escapou. Não queria soar ressentida, mas soou exatamente assim. Mãe, por favor, não comece. Não estou começando nada. Só pergunto. Pois parece que sim. Olha, você é importante para mim, mas também tenho que me organizar com muitas pessoas. Nem tudo gira ao redor de você. Suas palavras foram como um tapa. Não estou dizendo que tudo gire ao redor de mim. Então não leve para o lado pessoal. Como não vou levar para o lado pessoal, Felipe? Sou sua mãe. Exatamente. Você é minha mãe, não minha esposa. Patrícia é minha prioridade agora. Silêncio. Um silêncio longo, pesado, cheio de tudo o que não podíamos dizer. Mãe? Estou aqui. Desculpa, não quis soar assim. É só que tem muito estresse com o casamento, muitas decisões, muitas coisas para organizar. Entendo. De verdade, filho. Parabéns. Parabenizo vocês dois. Obrigado, mãe. Isso significa muito para mim. Significava? Já não tinha certeza de nada. Te mando os detalhes do casamento. Ok, ok. Te amo, mãe. E eu te amo, filho. Desligou. Fiquei sentada na minha cozinha com o telefone ainda na orelha, escutando o tom de ocupado, sentindo como algo dentro de mim rachava um pouco mais. Meu filho ia se casar com uma mulher que eu não conhecia, num casamento que estava sendo planejado sem minha participação. E eu estava sorrindo e dizendo que ficava feliz porque era isso que se esperava que eu fizesse. 2 dias depois recebi o convite por e-mail. Era elegante, profissional, com um design minimalista em tons bege e dourado. Tinha uma foto de Felipe e Patrícia, ele sorrindo de orelha a orelha. Ela linda, com um vestido branco, maquiagem perfeita, cabelo ondulado caindo sobre seus ombros. Pareciam felizes, pareciam apaixonados, e eu me senti como uma intrusa vendo aquela foto. O convite dizia: Felipe Silva e Patrícia Santos têm a honra de convidá-la para a celebração do seu matrimônio. Não dizia com amor, Felipe e Patrícia. Não dizia, queremos compartilhar este dia especial com você. Só, tem a honra de convidá-la. Como se eu fosse uma convidada qualquer, como qualquer colega de trabalho, como qualquer conhecido distante. Como alguém prescindível. Imprimi o convite. Não sei por quê. Talvez porque precisasse vê-lo em papel para que parecesse real. Coloquei no refrigerador com um ímã. Durante os dias seguintes, olhei cada vez que passava pela cozinha, e cada vez sentia o mesmo nó no estômago. Uma semana depois, armando-me de coragem, liguei para Felipe. Filho? Fala, mãe. Recebi o convite. Ah, que bom. O que achou? Muito bonito. Olha, filho, queria te perguntar uma coisa. Diga. Acha que eu poderia conhecer Patrícia antes do casamento? Não sei. Talvez possamos tomar um café ou almoçar juntas. Oh. Silêncio do outro lado. É que está complicado, mãe. Complicado? Sim, Patrícia e eu estamos organizando tudo. Andamos correndo de um lado para outro, provando bolos, vendo flores, conversando com o fotógrafo. É um caos. Entendo, mas pensei que justamente por isso eu poderia ajudar. Sou sua mãe. Adoraria participar. Sim, mas Patrícia tem ideias muito claras de como quer que seja tudo, e a mãe dela está ajudando com a organização. Sabe como são as noivas? Querem que tudo seja perfeito. A mãe de Patrícia está ajudando, mas eu não entendo. Vai ter tempo depois do casamento para que se conheçam melhor, não acha? Quando as coisas se acalmarem. Suponho.
Perfeito. Então nos vemos no casamento. Felipe. Sim? Posso pelo menos falar com ela por telefone? Me apresentar? Parabenizá-la? Outra pausa incômoda. Deixa eu perguntar para ela. Sim, ela também está muito estressada. Não quero pressioná-la. Pressioná-la. Como se eu fosse uma carga, um problema, algo que causava estresse. Tudo bem, filho. Não quero causar problemas. Você não causa problemas, mãe. É só que sabe. Não, não sei. Te deixo. Tenho que seguir com os preparativos. Claro. Cuide-se. Você também. Desliguei e fiquei olhando o telefone. Percebi que estava tremendo. Não de frio, de raiva, de frustração, de dor, mas mais que tudo de impotência, porque não importava o que eu dissesse, não importava o que eu fizesse. Havia sido relegada a um papel secundário na vida do meu filho. E ele nem sequer via. Ou pior, via e não se importava. Os dias se converteram em semanas, as semanas em meses. Durante esse tempo, Felipe me ligou 3 vezes. Conversas breves, sempre com pressa, sempre com uma desculpa para desligar rápido. Eu engolia minhas perguntas, minha vontade de saber mais, minha necessidade de estar envolvida, porque não queria ser a mãe intensa, a mãe problemática. Queria ser compreensiva, paciente, respeitosa, mesmo que estivesse me matando por dentro. Rosa me convidava para sair, ao cinema, a caminhar, a comer, tentando me tirar de casa, da espiral de pensamentos em que estava me afundando. Carmen, você não pode seguir assim. Assim como? Esperando, engolindo tudo, fingindo que está bem quando claramente não está. Estou bem. Não, não está. E está tudo bem não estar. O que não está bem é que você siga fingindo. Mas fingir era mais fácil que enfrentar a verdade. E a verdade era dolorosa demais. 2 semanas antes do casamento, decidi que precisava comprar algo para vestir. Não podia chegar ao casamento do meu filho com qualquer coisa. Tinha que estar bem, apresentável. Fui a um shopping, entrei em várias lojas, provei vestidos, blusas, saias. Nada me agradava. Ou melhor dizendo, nada me fazia sentir como queria me sentir. Queria me sentir importante, valorizada, como a mãe do noivo. Mas cada vestido que provava me fazia sentir invisível. Finalmente comprei uma roupa elegante, mas não chamativa, apropriada para um casamento, apropriada para uma convidada a mais. Também comprei sapatos novos e fui ao salão de beleza do bairro para que arrumassem meu cabelo. Ocasião especial? Perguntou a cabeleireira. O casamento do meu filho. Que emoção! Primeiro filho? O único. Ai, que lindo! Com certeza ele está muito feliz de compartilhar este dia com você. Sorri. Com certeza. Mentira. Tudo era mentira. Mas era mais fácil mentir para estranhos que admitir a verdade. O dia antes do casamento peguei o ônibus para São Paulo. Outras 8 horas de viagem, mas dessa vez não ia emocionada. Não ia imaginando momentos lindos. Ia com um nó no estômago, com medo, com a certeza de que algo ia dar errado. Cheguei cedo pela manhã. Felipe me havia dado o endereço de um hotel perto do lugar do casamento. Nada luxuoso. Um quarto simples num hotel de 3 estrelas. Me registrei, subi ao quarto, deixei minha mala, me sentei na cama e me permiti chorar por uns minutos. Só uns minutos, porque tinha que me recompor, tinha que estar pronta, tinha que ser forte. O casamento era às 4 da tarde num jardim na zona sul da cidade. Cheguei às 3. Não queria chegar atrasada, mas também não queria ser a primeira. Quando cheguei, já havia gente. Garçons acomodando as últimas coisas, músicos preparando seus instrumentos, flores por todos os lados. Era lindo, simples, elegante. E eu estava ali parada na entrada, me sentindo completamente fora de lugar. Vi Patrícia ao longe. Estava com um grupo de mulheres, todas rindo, todas lindas, todas vestidas de maneira impecável. Respirei fundo e me aproximei. Patrícia se virou, me olhou de cima a baixo. Seus olhos pararam 1 segundo a mais do que o necessário nos meus sapatos, na minha roupa, no meu cabelo. E nesse segundo soube exatamente o que estava pensando. Essa mulher não se encaixa aqui. Mas sorriu. Um sorriso perfeito, praticado. Você deve ser Carmen, a mãe do Felipe. Sim, muito prazer, Patrícia. Finalmente te conheço. Me aproximei para dar um abraço. Ela aceitou,
mas foi mecânico, sem calor, como abraçar alguém que te obrigaram a abraçar. Se separou rápido. Que bom te conhecer. Felipe tem falado muito de você. Falou? Duvidava. Igualmente, você está linda. Obrigada. Silêncio incômodo. Bom, me desculpa. Tenho que seguir atendendo os convidados. Você sabe como é isso. E foi embora sem mais, sem me perguntar como eu estava, sem perguntar sobre a viagem, sem me apresentar às mulheres com quem estava. Só foi embora. Fiquei ali parada no meio daquele jardim lindo, rodeada de estranhos, me sentindo mais sozinha do que nunca. Procurei Felipe com o olhar. O encontrei perto do altar conversando com uns homens de terno. Parecia nervoso, mas feliz. Me aproximei. Felipe! Virou. Mãe, chegou. Me abraçou. Foi um abraço rápido, como os que você dá quando tem gente olhando. Claro que cheguei, filho. Não perderia por nada. Fico feliz. Olha, obrigado por vir. Como se eu tivesse opção de não vir. Como se sente? Nervoso, feliz, tudo junto. É normal? Sim. Um dos homens o chamou. Desculpa, mãe. Tenho que seguir com isso. Conversamos depois? Sim, claro, filho. E ele também foi embora. Fiquei ali sozinha de novo. Procurei meu lugar nas cadeiras. Havia cartões com nomes. Procurei o meu. Terceira fila. Não a primeira. Não junto à família imediata. A terceira. Me sentei. Olhei ao redor. A primeira fila estava reservada para os pais de Patrícia. A segunda para os avós e tios. Eu, a mãe do noivo, estava na terceira fila, entre primos distantes e amigos da família. Como se fosse um pensamento tardio, alguém que não era tão importante. Engoli em seco. Tentei não chorar. Não importa, me disse. O que importa é que Felipe seja feliz. Mas importava. Claro que importava. A cerimônia começou. Foi linda. Felipe parecia tão feliz. Patrícia estava radiante. Quando trocaram votos, chorei. Mas não eram lágrimas, só de alegria. Eram lágrimas de luto, porque algo me dizia que estava perdendo meu filho. Não para uma nova vida. Estava o perdendo para mim. Depois do casamento, tudo virou silêncio. Não o tipo de silêncio pacífico que te reconforta, mas o tipo de silêncio ensurdecedor que te lembra constantemente o que você perdeu. Felipe me ligou uma vez depois de voltar da lua de mel. Uma semana em Cancún que vi documentada completamente nas redes sociais de Patrícia, fotos na praia, em restaurantes elegantes, brindando com taças de champanhe, sorrindo, se beijando, felizes. Eu dei like em cada foto. Comentei coisas como "que lindos" ou "aproveitem muito". Patrícia nunca respondeu meus comentários, nenhum. Quando Felipe finalmente ligou, soava relaxado, contente. Oi, mãe, como você tem estado? Bem, filho, como foi a lua de mel? Incrível, Cancún é lindo, você deveria ir algum dia. Talvez. Com que dinheiro? Quis dizer, mas não disse. E você, o que tem feito? O de sempre trabalhar, a casa, nada especial. Que bom. Silêncio. Bom, mãe, só ligava para te cumprimentar. Estamos organizando o apartamento. Patrícia trouxe muitas coisas e temos que acomodar tudo. Claro, filho, não se preocupe. Te ligo em breve. Sim, quando puder. Cuide-se. Você também. E desligou. 5 minutos. A conversa durou 5 minutos. Fiquei olhando o telefone, sentindo como esse vazio no meu peito ficava maior. Os dias se converteram em semanas, as semanas em meses. Felipe me ligava a cada 2 ou 3 semanas. Conversas breves, superficiais, sempre com pressa. Como está a mãe? Bem, filho. E você? Como vai tudo com Patrícia? Bem, bem. Tudo tranquilo. Fico feliz. Olha, quando vocês vêm me visitar, faz tanto tempo que não os vejo. Em breve, mãe. Em breve. Em breve. Essa palavra virou uma promessa vazia, um placebo que me dava para me manter calada. Mas em breve, nunca chegava. Tentei preencher meus dias. Rosa e eu nos inscrevemos em aulas de tricô na Casa de Cultura do bairro. Aprendi a fazer cachecóis, gorros, mantinhas para bebê. Para quem são essas mantinhas? Me perguntou Rosa um dia. Para quando eu tiver netos, respondi sem pensar. Rosa me olhou, mas não disse nada. Nós duas sabíamos que isso estava muito longe de acontecer. Ou pelo menos era isso que eu pensava.
Foi numa dessas ligações quinzenais quando Felipe me deu a notícia. Era uma terça à noite. Eu estava vendo televisão quando meu telefone tocou. Vi o nome dele na tela e meu coração deu aquele pulo que sempre dava quando ele me ligava. Filho. Oi, mãe. Como está? Bem. Tudo bem por aí? Sim, muito bem. Na verdade, tenho uma notícia. Algo no seu tom me alertou. Soava emocionado, nervoso, como quando era criança e tinha algo importante para me dizer. O que foi? Patrícia está grávida. O mundo parou. Todo o ruído de fundo desapareceu. A televisão, o zumbido da geladeira, o trânsito na rua. Tudo silenciou. Mãe, está aí? Sim, sim, desculpa. O que você disse? Que Patrícia está grávida. Vamos ter um bebê. Senti como as lágrimas subiam, como meu coração se expandia tanto que doía. Filho, você não sabe o quanto fico feliz. E era verdade. Estava genuinamente feliz. Ia ser avó. Depois de tantos anos cuidando de Felipe, depois de todos os sacrifícios, depois de toda a dor, ia ter um neto. De quantos meses ela está? 3 meses. 3 meses. E só agora estava me dizendo. Por que não me disse antes? Queríamos esperar. Sabe, por precaução, os primeiros 3 meses são os mais delicados. Entendo. Mas não entendia por que havia contado para outras pessoas antes de mim, porque estava certa de que eu não era a primeira a saber. E como está Patrícia? Como se sente? Cansada. Mas bem, teve algumas náuseas, mas nada grave. Está emocionada. Imagino. Já sabem o que é? Ainda não vão nos dizer na próxima consulta. Que emoção, filho. Sim, mãe. Estou muito feliz. Assustado também, mas feliz. Pela primeira vez em meses, escutei calor genuíno na sua voz. Escutei o filho que conhecia, o menino que me procurava quando tinha medo, o jovem que compartilhava seus sonhos comigo. Você vai ser um pai maravilhoso, filho. Espero que sim. Eu sei. Silêncio confortável, desses que fazia tempo que não tínhamos. Olha, mãe. Sim? Obrigado por tudo, por sempre estar aí. Senti como as lágrimas finalmente transbordavam. Sempre, filho, sempre vou estar aqui para você. Eu sei. Conversamos um pouco mais. Me contou dos planos que tinham, do quarto do bebê que começariam a preparar, 2 nomes que estavam considerando. Quando desligamos, fiquei sentada na minha poltrona chorando, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade, de esperança, de pensar que talvez, só talvez, as coisas estivessem mudando, que com a chegada desse bebê, Felipe me deixaria ser parte da vida dele de novo, que eu poderia ser a avó que sempre havia sonhado ser. Que ingênua fui. Os dias seguintes foram os mais felizes que havia tido em meses. Contei para Rosa, para minhas colegas de trabalho, para as senhoras do grupo de tricô, vou ser avó. Todo mundo me parabenizava, me abraçava, compartilhava minha alegria. Comecei a tricotar uma mantinha azul por se fosse menino, uma rosa por se fosse menina. Depois decidi fazer uma amarela para estar segura. Cada ponto era uma oração, um pensamento de amor para esse bebê que ainda não conhecia, mas que já amava com todo o meu coração. Liguei para Felipe uns dias depois. Filho, estou tricotando uma mantinha para o bebê. Que lindo, mãe. Obrigado. Posso fazer mais? Gorros, sapatinhos? Claro, mãe. O que quiser. E Patrícia, posso falar com ela? Parabenizá-la? Perguntar o que ela precisa? Houve uma pausa. Ela está descansando agora, mas digo para ela te ligar. Promete? Prometo. Mas Patrícia nunca ligou. Mandei uma mensagem para ela pelo Facebook. Patrícia, parabéns pela gravidez. Estou tão emocionada de ser avó. Se precisar de algo, o que for, estou aqui. Um abraço grande. Ela leu. Vi as 2 marcas azuis, mas não respondeu. Mandei outra mensagem uma semana depois. Oi, Patrícia. Como se sente? Espero que esteja bem. Te mando um abraço. Leu. Não respondeu. Tentei não levar para o lado pessoal. Me disse que estava ocupada, que a gravidez a deixava cansada, que provavelmente nem percebia que não me respondia, mas algo dentro de mim sabia que não era isso. Liguei para Felipe de novo. Filho, mandei umas mensagens para Patrícia, mas ela não me respondeu. Está tudo bem? Sim, mãe. Está tudo bem. É só que ela está muito cansada. Sabe como é a gravidez. Você pode dizer para ela me ligar? Nem que seja 5 minutos.
Gostaria de conversar com ela. Outro silêncio incômodo. Mãe, Patrícia não é muito de falar por telefone. Prefere mensagens. Mas ela não responde minhas mensagens. Dê um tempo. Ela está muito sensível agora com a gravidez. Sempre havia uma desculpa. Sempre havia uma razão pela qual eu não podia me aproximar. Os meses passaram. Segui a gravidez de Patrícia através do Facebook. Subia fotos da barriguinha, das roupas que compravam, do quarto do bebê que estavam decorando. Era menino. Iam chamar de Lucas. Lucas. Meu neto se chamaria Lucas. Comentei em cada publicação. Que lindo! Já quero conhecer meu Lucas. Amo vocês. Patrícia nunca respondeu, nem uma vez. Mas respondia aos comentários de outras pessoas, de suas amigas, de sua família. Só ignorava os meus. Tentei não dar muita importância. Me disse que eram imaginações minhas, que estava sendo paranoica. Mas era difícil ignorar o óbvio. Mandei um pacote pelo correio. A mantinha que havia tricotado, um ursinho de pelúcia, um cartão. O cartão dizia: para meu futuro neto, não posso esperar para te conhecer. Já te amo mais do que as palavras podem expressar. Sua avó Carmen. Passaram 2 semanas antes de receber uma mensagem de Felipe. Mãe, chegou seu pacote. Obrigado, a mantinha está bonita. Isso foi tudo. Não uma foto de Patrícia segurando a mantinha. Não uma mensagem de agradecimento dela. Não nada. Só, a mantinha está bonita. Como se fosse um objeto qualquer. Não algo que havia feito com minhas próprias mãos, com amor, com esperança. Liguei para Felipe. Filho, Patrícia gostou da mantinha? Sim, mãe, já te mandei mensagem. Eu sei, mas pensei que talvez ela me ligasse para agradecer. Mãe, já te disse, ela não é muito expressiva. Nem uma mensagem? Ela está muito cansada, a gravidez a deixa exausta. Sempre a mesma desculpa. E você, filho, como se sente? Nervoso. Sim, muito nervoso, mas também emocionado. Foram às aulas pré-natais? Sim, Patrícia e a mãe dela vão juntas. Patrícia e a mãe dela. Não, Patrícia e eu. E você vai com elas? Às vezes, quando consigo sair do trabalho. Que bom, filho. Queria perguntar por que eu não estava convidada, por que a mãe de Patrícia podia estar envolvida, mas eu não. Mas tinha medo de soar ressentida, de soar como o problema. Então engoli como engolia tudo. Olha, filho, queria te perguntar uma coisa. Diga, quando Lucas nascer posso ir conhecê-lo? Deveria ter sido uma pergunta ridícula, óbvia. É claro que uma avó pode ir conhecer seu neto, mas algo no nosso silêncio me dizia que nada era óbvio com eles. Claro, mãe, é claro. Quando? No mesmo dia que nascer? Melhor esperamos para ver como vai tudo. Não, o parto pode ser complicado. Patrícia vai precisar de tempo para se recuperar. Entendo, mas depois sim, né? Posso ir depois. Sim, mãe. Vamos ver como organizamos tudo. Vamos ver. Outra promessa vaga. Outra forma de dizer talvez sem dizer não. Tudo bem, filho. Olha, mãe, te deixo. Patrícia está me chamando. Claro, manda um abraço para ela. Vou mandar. Cuide-se. Desligou. Fiquei sentada na minha cozinha olhando as fotos que tinha coladas no refrigerador, fotos velhas de Felipe. Do dia que nasceu, do primeiro dia de aula, da formatura. E pensei em como esse bebê nos meus braços havia se convertido num homem que me mantinha à distância. Em como essa relação que havia sido minha razão de viver durante 30 anos estava desmoronando sem que eu pudesse fazer nada para deter. Rosa veio me visitar naquela tarde. Como vai com Felipe? Bem, Patrícia está grávida. Isso é maravilhoso. Quando nasce? Daqui a 3 meses. Já planejou quando vai? Fiquei em silêncio. Carmen, te convidaram? Felipe diz que sim, que depois do parto. Depois, não no mesmo dia. Diz que Patrícia vai precisar de tempo. Rosa me olhou com esses olhos que veem tudo. Carmen, o que está acontecendo realmente? E foi ali, sentada na minha cozinha com minha melhor amiga, quando finalmente disse em voz alta: acho que Patrícia não me quer perto. Por que pensa isso? Por que ignora minhas mensagens? Por que não me agradece as coisas que mando? Porque Felipe sempre tem uma desculpa para que eu não fale com ela. Porque a mãe de Patrícia está envolvida em tudo, mas eu não. As lágrimas começaram a cair. Porque sinto que estão me afastando do meu próprio neto antes que nasça. Rosa me abraçou. Ai, Carmen,
Não sei o que fazer, Rosa. Tentei tudo. Fui paciente, dei espaço. Tentei não pressionar, mas nada funciona. Você falou disso com Felipe? Não posso. Se eu fizer, vou parecer a sogra problemática, a avó intensa, e então sim vão me afastar completamente. Mas você não pode ficar calada para sempre. E o que você quer que eu faça? Que exija? Que reclame? Já perdi meu filho. Não posso me arriscar a perder meu neto também. Rosa suspirou. Você não perdeu seu filho. Mas nós duas sabíamos que sim. Ou pelo menos havia perdido o filho que conhecia. Esse filho que me ligava todos os dias, que me incluía na sua vida, que me fazia sentir importante. Esse filho já não existia. E o homem em que havia se convertido me via como uma obrigação, como algo que tinha que administrar, como um problema a resolver. 2 semanas antes de Lucas nascer, me armei de coragem e liguei para Felipe. Filho, preciso falar com você. Fala, mãe. Quero estar aí quando Lucas nascer. Silêncio. Mãe, já falamos disso. Não, não falamos. Você me disse que veríamos, mas preciso saber. Preciso planejar. Preciso comprar minha passagem. É que não sei se seja boa ideia, mãe. Senti como o chão se abria sob meus pés. O quê? Patrícia está muito nervosa, muito ansiosa. Os médicos dizem que precisa estar tranquila. E eu não vou deixá-la tranquila? Não é isso. É só que ter muita gente ao redor a estressa. Muita gente. Sou sua mãe. Sou a avó. Eu sei, mãe, mas... Mas o que, Felipe? Escutei vozes ao fundo. Patrícia dizendo algo que não conseguia escutar. Mãe, melhor conversamos depois. Não, Felipe. Por favor, só me diga a verdade. Patrícia não quer que eu vá? Silêncio longo, longo demais. Ela acha que... Seria melhor esperar uns dias que nos deem tempo de nos acomodar, de nos adaptar. E você, o que pensa? Eu acho que tenho que apoiar minha esposa. Ela é quem vai dar à luz. Ela é quem vai estar vulnerável. Eu não vou fazer mal, Felipe. Não disse que você faria mal. Então por que não posso ir? Porque ela precisa de espaço, mãe. Por que você não consegue entender? Seu tom ficou defensivo, frustrado. Entendo, filho. O que não entendo é por que a mãe de Patrícia sim pode estar aí, mas eu não, porque é a mãe dela. E eu sou a sua. É diferente. Por que é diferente? Porque é, mãe. Não complique mais as coisas. Felipe. Mãe, por favor, não complique. Já tenho estresse suficiente. Patrícia está prestes a dar à luz. Tenho muito trabalho. Estou tentando manter tudo sob controle. Você pode pelo menos uma vez não tornar isso mais difícil? Suas palavras me acertaram como um tapa. Tornar mais difícil? Querer conhecer meu neto? Sim, porque agora não é bom momento. E quando vai ser bom momento? Quando eu te disser. Silêncio. Um silêncio frio, duro, cheio de tudo o que não estávamos dizendo. Entendo, disse finalmente. De verdade. Sim, filho. Entendo perfeitamente. Obrigado, mãe. Sabia que você ia entender. Mas eu não entendia nada. Só entendia que estavam me deixando de fora, que depois de todos os sacrifícios, depois de todo o amor, depois de tudo o que havia dado, eu não era importante o suficiente para estar presente num dos momentos mais importantes da vida do meu filho. Me avisa quando nascer. Sim, claro. Como quiser. Mãe, não fique assim. Não estou ficando de nenhuma maneira, Felipe. Só estou respeitando o que você e Patrícia querem. Obrigado. De nada. Te amo, mãe. Ele me amava? Já não tinha certeza do que isso significava. E eu te amo, filho. Desliguei antes de começar a chorar. Me sentei na minha poltrona e chorei como não havia chorado em meses. Chorei por esse neto que estava prestes a nascer e que talvez não conhecesse por semanas ou meses, ou nunca. Chorei por esse filho que tinha me deixado de fora. Chorei por essa relação que estava morrendo sem que eu pudesse salvá-la. E chorei por mim pela mulher que havia dado tudo e agora não tinha nada. E então chegou aquele dia. A quinta-feira em que tudo mudou. O dia em que Lucas nasceu e eu, movida por um impulso que não consegui controlar, comprei uma passagem de ônibus para São Paulo, viajei 8 horas com o coração cheio de esperança. Cheguei ao Hospital São José e lá, naquele corredor frio sob luzes fluorescentes, ouvi meu filho me dizer as palavras que me partiriam para sempre. Mãe,
Minha esposa só quer família aqui. Não insista, ela nunca gostou de você. Fui mandada embora naquele dia, sem nem sequer tocar em Lucas. Voltei para Belo Horizonte com o coração despedaçado. Nos dias seguintes à minha volta de São Paulo, tentei me convencer de que havia sido apenas um mal-entendido, que Patrícia estava cansada do parto, que Felipe estava estressado, que logo as coisas melhorariam e eu poderia voltar para conhecer meu neto de verdade, não apenas ouvir seu choro atrás de uma porta. Mas então comecei a ver as fotos no Facebook. A primeira publicação apareceu 2 dias depois que voltei. Patrícia tinha criado um álbum inteiro. Primeiros dias com nosso amor. Foto após foto de Lucas dormindo, mamando, bocejando, sendo segurado por ela, por Felipe, por a mãe de Patrícia. Numa das fotos, a sogra de Felipe segurava Lucas com um sorriso radiante. A legenda dizia: "Com a vovó mais apaixonada do mundo. Obrigada por estar aqui desde o primeiro minuto, mãe." Desde o primeiro minuto. Ela havia estado lá, no parto, na sala, segurando Lucas enquanto eu esperava do outro lado da porta, vivendo tudo o que eu havia sonhado viver. E eu havia sido mandada embora sem sequer tocá-lo. Cada dia trazia novas fotos. Lucas no berço novo, Lucas com roupinhas que eu não conhecia, Lucas sendo banhado pela outra avó, Lucas nos braços dela sempre, e em nenhuma, absolutamente nenhuma foto, havia qualquer menção a mim. Comentei em algumas no início. "Meu neto lindo. Vovó te ama." Patrícia nunca respondeu, mas respondia aos comentários de outras pessoas. Via as notificações. Via ela agradecendo amigas, primas, colegas. Só ignorava os meus. 3 semanas se passaram assim. 3 semanas vendo meu neto crescer através de uma tela. 3 semanas de humilhação silenciosa. Até que não aguentei mais. Rosa vinha me visitar quase todos os dias. Me encontrava sentada na minha cozinha, olhando meu telefone, vendo fotos de um bebê que não me deixaram conhecer. "Carmen, isso não está certo." "Eu sei. Você falou com Felipe? Ele não liga, só publica fotos." "Já passaram 3 semanas." "Eu sei. E você vai continuar esperando?" "O que mais posso fazer, Rosa?" "Pode exigir, pode colocar limites, pode dizer para seu filho que isso não se faz." "E se eu fizer, vão me afastar completamente." "Já te afastaram, Carmen. O que mais podem te tirar?" Ela tinha razão, mas ainda tinha medo de perder o pouco que me restava. Naquela tarde, tomei coragem. Mandei uma mensagem para Felipe. "Filho, já passaram 3 semanas. Por favor, me deixe ir conhecer Lucas de verdade. Prometo que não vou incomodar. Só quero vê-lo, pegá-lo uma vez. Só isso." Demorou 4 horas para responder. "Deixa eu falar com Patrícia." 2 dias depois. "Mãe, você pode vir este fim de semana, mas só um dia. Patrícia tem consulta com o pediatra no sábado. Pode nos encontrar lá." O pediatra. Nem sequer a casa deles, mas era melhor que nada. "Obrigado, filho. Vou estar aí." Comprei a passagem de ônibus imediatamente. Para sexta à noite. Chegaria sábado cedo. Fiz uma malinha pequena, embora fosse ficar só um dia. Coloquei a roupa que havia comprado para a ocasião. Uma calça básica e uma blusa bonita, sapatos confortáveis, mas apresentáveis. Queria estar bem. Queria que Patrícia visse que eu não era um desastre, que era uma mulher digna, apresentável, que merecia respeito. Também arrumei presentes. Uma roupinha para Lucas. Uma azul com ursinhos bordados. Uma mantinha nova que havia tricotado, essa com o nome dele bordado. Lucas. E guardei na minha bolsa de couro a foto velha de Felipe, a de quando tinha 5 anos e me abraçava no parque. Não sabia por que levava. Só sabia que precisava ter algo daquele filho que costumava me querer perto. Na sexta à noite peguei o ônibus. Outras 8 horas de viagem. 8 horas olhando pela janela escura, imaginando como seria esse momento. Pegar meu neto pela primeira vez, ver seu rostinho de perto, cheirar sua cabecinha, sentir seu peso nos meus braços. Havia sonhado com esse momento durante 9 meses. E finalmente, depois de 3 semanas de espera e humilhação, estava prestes a acontecer. Cheguei em São Paulo no sábado às 8 da manhã. Fui direto a um banheiro público me arrumar. Troquei de roupa, penteei o cabelo, passei perfume,
Me maquiei e embora. Minhas mãos tremessem. Felipe me havia dito para encontrá-los no Hospital São José, o mesmo hospital onde tudo havia começado. Patrícia tinha consulta de acompanhamento com o pediatra. Às 9 peguei um táxi. O trânsito estava terrível, mas finalmente cheguei às 9h15. Quando entrei na sala de espera, lá estavam eles, Patrícia com Lucas nos braços, Felipe ao lado, mexendo no celular. Filho. Ele levantou o olhar surpreso, mas sem brilho. Mãe, chegou. Nem abraço, só um aceno de cabeça. Me aproximei de Patrícia. Ela passou os olhos pela minha roupa, pelos meus sapatos, pelo meu cabelo e sorriu aquele sorriso educado que não chega nos olhos. Carmen, que bom que veio. Obrigada por me deixar vir, respondi, menor do que gostaria de parecer. Baixei o olhar para o embrulho no colo dela. Lucas, meu neto. Ele é lindo, sussurrei. Obrigada. Posso pegá-lo um pouquinho? Patrícia o apertou um pouco mais contra o peito. Agora não, ele está dormindo. Se mexer muito, acorda e chora. Sem problema. Eu espero. Sentei ao lado. O tempo ali parecia mais pesado que as horas no ônibus. Tentei puxar conversa, perguntar da recuperação, das mamadas, do sono, mas as respostas dela eram curtas, secas, como se estivesse falando com uma desconhecida no ponto de ônibus. Chamaram o nome do bebê. Patrícia entrou com Lucas no consultório. Felipe foi atrás carregando a bolsa. Eu fiquei do lado de fora. De novo do lado de fora. Esperei uns 40 minutos olhando para a porta fechada, ouvindo outras mães e avós comentarem sobre seus bebês, enquanto eu não tinha nem cheiro do meu. Quando saíram, Patrícia falava com o médico sobre a próxima consulta. Felipe conferia alguma coisa no celular. Me aproximei. Deu tudo certo? Sim, Lucas está ótimo, crescendo bem, respondeu Felipe. Que bom. Respirei fundo. Filho, a gente podia ir para sua casa depois, né? Queria ver onde vocês moram, ficar um pouco com vocês. Ele e Patrícia trocaram aquele olhar rápido que diz mais que qualquer frase. A verdade, mãe, começou Felipe, mas quem terminou foi Patrícia. Hoje não é um bom dia. Minha família vem de tarde, a casa vai ficar cheia. Vai ser muito cansativo para mim e desconfortável para você também. Desconfortável para mim, como se fosse cuidado, não rejeição. Esperei que Felipe dissesse, é minha mãe. Ela vai, sim. Não disse. Só colocou a mão no meu ombro. Mãe, por favor, não complique as coisas. Aquelas palavras de novo. Não complique as coisas. Tudo bem, respondi, sentindo algo dentro de mim ceder. Eu entendo. Ele sorriu aliviado. Obrigado, mãe. Sabia que você ia entender. Fomos a uma lanchonete perto do hospital. Pedimos sanduíches que eu mal toquei. A conversa foi vazia, cheia de pausas. Patrícia amamentou Lucas ali mesmo, coberta por um pano. Eu desviava o olhar para não parecer invasiva, embora meu maior desejo fosse apenas ver o rosto do meu neto com calma. Quando terminaram de comer, Felipe olhou o relógio. Mãe, já está na hora. Melhor a gente te deixar na rodoviária, assim você não chega muito tarde em Belo Horizonte. Somei em silêncio. Horas de ônibus, 2 horas de convivência vigiada, nenhum minuto sozinha com meu neto. Assenti. Na porta da rodoviária, o táxi ainda ligado, Patrícia finalmente me passou Lucas. Segura um pouquinho então. Mais rápido. Ele cansou muito hoje. 5 minutos. Só isso. Recebi Lucas nos braços como quem recebe um milagre. Era leve e pesado ao mesmo tempo. Cheirava a leite e futuro. Passei a ponta do dedo na mãozinha dele e os dedinhos se fecharam instintivamente ao redor do meu. Beijei sua testa devagar. Oi, meu amor, sussurrei. Sou sua avó Carmen. Desculpa não ter estado aqui quando você chegou, mas eu te amo tanto. Antes que eu pudesse falar mais qualquer coisa, Patrícia estendeu os braços de novo. Já chegamos, devolvi. Felipe tirou minha mala do porta-malas. Obrigado por vir, mãe. Claro, filho! Me deu um abraço rápido. Te ligo em breve. Quando puder, respondi, já sabendo o que isso queria dizer. O táxi foi embora. Fiquei parada, com a mala ao lado, sentindo que tinha deixado um pedaço de mim ir embora dentro daquele carro.
Entrei na rodoviária, comprei uma água que nem bebi e me sentei num banco de plástico para esperar o ônibus. Peguei o celular por reflexo, abri o Facebook. Patrícia já tinha postado uma foto. Era da mesma lanchonete onde tínhamos acabado de estar. Ela e Felipe sorrindo para a câmera. Lucas deitado entre os dois, dormindo. A legenda dizia: "Manhã perfeita com meus amores." Eu não aparecia em lugar nenhum da foto, nem no reflexo do vidro, nem na legenda. Era como se eu nunca tivesse estado ali, como se minha viagem, meu esforço, meu amor, fossem invisíveis. E foi nesse momento, sentada naquela rodoviária barulhenta e cheia de gente, quando finalmente entendi. Não me queriam nas suas vidas. Patrícia nunca ia me aceitar, e Felipe havia escolhido. Me havia escolhido fora. O ônibus chegou. Subi, procurei meu assento, me sentei junto à janela. Durante toda a viagem de volta não chorei. Não olhei pela janela. Só tirei aquela foto velha de Felipe, a de quando tinha 5 anos, e me abraçava no parque. Olhei durante horas e tentei lembrar quando tudo havia mudado, quando aquele menino que me precisava se tornou num homem que me via como um problema, quando seu amor havia sido substituído por obrigação, quando eu deixei de importar. Cheguei em Belo Horizonte de madrugada. O sol apenas começava a sair. Peguei um táxi para minha casa. Quando entrei, tudo estava exatamente como havia deixado, silencioso, vazio. Deixei minha mala no chão. Pendurei minha bolsa de couro na porta. E me sentei na mesa da cozinha. A mesma mesa onde Felipe e eu havíamos compartilhado tantas refeições, tantas conversas, tantos momentos. Fiz um café, embora não tivesse fome. Só precisava fazer algo com as mãos. E foi ali, sentada naquela cozinha familiar tomando café amargo, quando minha vida mudou para sempre. Meu telefone tocou. Número desconhecido. São Paulo. Por um segundo, meu coração pulou. Talvez fosse Felipe. Talvez se arrependeu. Talvez ia se desculpar. Atendi. Alô? Senhora Carmen Silva? Não era a voz do meu filho. Era uma voz de mulher. Profissional. Fria. Sim, sou eu. Bom dia, senhora. Ligamos do Hospital São José, Departamento de Faturamento e Cobrança. Ah, meu sangue gelou. Sim, temos uma pendência na conta do parto da senhora Patrícia Santos, sua nora. Fechei os olhos. O plano de saúde cobriu a maior parte dos gastos, mas ficou um saldo pendente de R$ 10.000 por causa de quarto privado, medicamentos especiais e alguns procedimentos adicionais que foram realizados durante o parto. R$ 10.000. Seu filho, o senhor Felipe Silva, nos forneceu seu número como contato de emergência para questões de pagamento. Contato de emergência para questões de pagamento. Não me havia ligado em 3 semanas. Não me havia deixado estar presente quando meu neto nasceu. Me havia dado 2 horas de visita. 5 minutos pegando Lucas. Mas havia dado meu número ao hospital para que eu pagasse suas dívidas. Senhora Silva, está me ouvindo? Meu coração batia devagar. Muito devagar. Pensei em tudo. Nos anos limpando pisos de madrugada para pagar sua universidade. Nas noites sem dormir quando estava doente. No negócio que vendi para que pudesse estudar, em cada sacrifício. Em cada lágrima. Em cada momento em que coloquei seu bem-estar antes do meu. Pensei em como ele me havia tratado. Em como me havia afastado. Em como me havia humilhado uma e outra vez. E pensei nesta última humilhação. Dar meu número ao hospital como se eu fosse um caixa eletrônico. Como se meu único valor fosse financeiro. Senhora, pode fazer o depósito essa semana? Respirei fundo, muito fundo, e senti como algo dentro de mim quebrava finalmente. Não para a dor, para a clareza, para a liberação. Senhora, precisamos de uma resposta. Se não conseguirmos resolver isso logo, teremos que iniciar um processo legal que poderia afetar o histórico de crédito do seu filho. Minha voz saiu tranquila quando falei. Mais tranquila do que me sentia, mais firme, clara, final. Não tenho família aí. Houve um silêncio do outro lado da linha. Perdão? Não tenho família em São Paulo. Deve haver um erro. Eu não tenho nenhum filho chamado Felipe Silva. Mas, senhora, aqui nos nossos registros diz claramente que a senhora é a mãe do paciente Felipe Silva e que há um erro nos seus registros. Senhora, não pode haver um erro.
Seu filho pessoalmente nos deu sua informação como contato. Meu filho, interrompi com uma voz que não reconhecia como minha. Está enganado. Eu não tenho nenhum filho chamado Felipe Silva. Não tenho família em São Paulo. Não tenho nenhuma relação com a conta que estão cobrando. Mas, senhora, bom dia. E desliguei. Deixei o telefone sobre a mesa. Minhas mãos tremiam violentamente. Meu coração batia tão forte que sentia nos meus ouvidos. Mas pela primeira vez em anos, senti algo que havia esquecido que existia. Senti poder. Senti controle. Senti que havia recuperado algo de mim mesma. Porque pela primeira vez na minha vida, havia dito não ao meu filho. E o céu não caiu. O mundo não acabou. Eu seguia aqui, respirando, existindo, me escolhendo. Passaram 3 dias antes de Felipe reagir. 3 dias de silêncio absoluto, durante os quais meu telefone não tocou nem uma vez. Eu também não o liguei. Depois daquela ligação do hospital, o deixei sobre a mesa da cozinha, desligado. Como um lembrete da decisão que havia tomado, Rosa veio me visitar no segundo dia. Falou com Felipe? Não. Vai ligar. Provavelmente quando o hospital disser que não vou pagar. E o que vai fazer quando ele ligar? Não sei, mas sabia. Simplesmente não queria dizer em voz alta ainda. No terceiro dia, liguei meu telefone. 27 chamadas perdidas, todas de Felipe, 15 mensagens de texto, escalando de urgência a desespero a raiva. Primeira mensagem: Mãe, preciso falar com você. É urgente. Me ligue, por favor. Terceira mensagem: Mãe, o hospital diz que você não vai pagar. O que está acontecendo? Me ligue. Sétima mensagem: Mãe, isso é sério. Preciso que me ligue agora. 10ª mensagem: Não posso acreditar que você faça isso. Me ligue. Mensagem final: Patrícia tinha razão sobre você. Sempre foi assim. Egoísta. Egoísta. Li essa palavra uma e outra vez. A mulher que havia trabalhado turno duplo durante anos. A que vendeu o negócio do marido morto para pagar uma universidade. A que limpou pisos cheirando a cloro para que seu filho tivesse um futuro melhor. Egoísta. Também havia 2 recados de voz. Escutei. O primeiro era urgência pura. Mãe, por favor, me ligue. O hospital está nos pressionando. Precisamos desse dinheiro. Não entendo por que você disse que não tem família aqui. O que isso significa? Me ligue, por favor. O segundo era diferente, mais frio. Sabe o que, mãe? Não importa. Já vamos dar um jeito de pagar. Mas quero que saiba que isso diz muito sobre você. Depois de tudo o que passamos, depois de tudo, não posso acreditar que você faça isso conosco no momento em que mais precisamos de você. Patrícia tinha razão. Você sempre foi manipuladora. Sempre quis me controlar com seu dinheiro. Pois não funciona mais. Não funciona mais. Guardei o telefone. Não liguei de volta. Durante a semana seguinte, Felipe continuou ligando. Menos frequentemente, mas continuava. Eu não atendi nenhuma ligação. Até que chegou um e-mail. Assunto: Precisamos conversar. Abri. Li devagar. Mãe, não entendo o que está acontecendo. Não entendo por que você não atende minhas ligações. Não entendo por que você disse ao hospital que não tem família aqui. Sabe o que isso nos fez? Patrícia chorou. Chorou porque se sentiu humilhada quando o hospital ligou para cobrar dela diretamente. Acabamos de ter um bebê. Estamos tentando nos adaptar a esta nova vida, e você nos faz isso. Papai sempre dizia que a família se apoia nos momentos difíceis, que se conta com a família. Eu sempre te apoiei quando você precisou. Quando papai morreu, estive lá. Quando você tinha problemas, te escutava. Quando você precisava de algo, te ajudava. Agora que eu preciso de ajuda, é assim que me responde? Não sei o que fizemos para merecer isso. Patrícia só queria um pouco de espaço depois do parto. É normal. Qualquer mulher precisa disso. E você leva isso para o lado pessoal. O hospital está nos ameaçando com processos legais. Pode afetar nosso crédito. Tudo porque você decidiu se fazer de vítima e dizer que não tem família. Espero que reconsidere. Espero que pense em Lucas, em seu neto. Que isso não é sobre você ou sobre mim. É sobre ele. Se não quer nos apoiar, tudo bem. Mas pelo menos tenha a decência de me dizer na cara, em vez de me ignorar. Felipe. Li o e-mail 3 vezes. Cada palavra estava desenhada para me culpar, para me fazer sentir egoísta, má, errada. E funcionou.
Por uns minutos funcionou. Pensei, ele tem razão. Está passando por um momento difícil. Acabou de ser pai. Precisa de ajuda. Pensei, talvez fui muito dura. Talvez exagerei. Pensei, deveria ligá-lo, me desculpar, arrumar isso. Mas então reli uma parte. Eu sempre te apoiei quando você precisou. Quando? Quando ele me apoiou. Quando seu pai morreu, eu fui quem o consolou. Eu fui quem segurou esta família. Eu fui quem vendeu o negócio e trabalhou até o cansaço para que ele pudesse continuar estudando. Onde estava o apoio dele nos últimos 2 anos? Quando me sentia sozinha. Quando sentia falta dele. Quando só precisava escutar sua voz. Onde estava quando me afastaram do nascimento do meu neto? Onde estava quando me deram 2 horas de visita depois de 8 horas de viagem? Onde estava quando Patrícia me tratou como uma estranha? Não houve apoio, só desculpas. E agora, quando finalmente coloquei um limite, eu era a má. Respondi o e-mail. Escrevi e apaguei a mensagem 100 vezes. Queria gritar, explicar, fazer ele ver quanto dano me havia feito. Mas no final escrevi isso. Felipe, você tem razão numa coisa. Seu pai sempre dizia que a família se apoia, mas também dizia que a família se respeita, que a família se cuida, que a família não se afasta quando mais se precisa. Durante meses te pedi para estar perto, te pedi para conhecer meu neto, te pedi para ser parte da sua vida. E você me disse que eu era invasiva, que eu era um problema, que você precisava de paz na sua casa. Viajei 8 horas para conhecer Lucas. Você me deu 2 horas, me deixou pegá-lo 5 minutos e depois me mandou embora como se eu fosse um incômodo. Nunca me ligou para me incluir em nada. Depois de me mandar embora, o que restou foram as fotos no Facebook, vendo a outra avó viver tudo o que eu sonhei viver. Nunca me incluiu em nada, só quando precisou de dinheiro. Não vou pagar essa conta, Felipe. Não porque não te queira, não porque não me importe com Lucas, mas porque não posso continuar permitindo que me trate como se eu só importasse quando te convém. Sou sua mãe. Mereço respeito. Mereço estar presente. Mereço mais que ser um contato de emergência para cobranças. Espero que encontrem uma forma de resolver sua situação. De verdade espero. Mas não vai ser às custas da minha dignidade. Se algum dia você decidir que quer ter uma relação real comigo, uma onde eu também importe, estarei aqui. Até lá, te desejo o melhor. Mãe. Enviei o e-mail antes de me arrepender e depois desliguei meu computador. A resposta chegou 2 horas depois. Não li até o dia seguinte. Não posso acreditar que você seja tão egoísta. Patrícia tinha razão sobre você desde o princípio. Adeus. Isso foi tudo. Nenhuma reflexão, nenhuma tentativa de entender, nenhum pedido de desculpas. Só Patrícia tinha razão. E adeus. As semanas se converteram em meses. Felipe não voltou a ligar, não voltou a escrever. Eu também não o procurei. No início foi difícil. Havia dias em que pegava o telefone e quase marcava o número dele. Dias em que me perguntava se havia feito o certo, mas Rosa me mantinha firme. Carmen, você não fez nada errado. Colocou um limite. Isso não te faz mamãe. Te faz uma mulher com dignidade. Mas é meu filho. E você é a mãe dele. Uma mãe que merece respeito. Pouco a pouco aprendi a viver com o silêncio. Parei de revisar o Facebook. Parei de procurar atualizações sobre Lucas. Parei de me torturar vendo uma vida da qual me haviam excluído. Me concentrei em mim. Retomei atividades que havia abandonado. As aulas de tricô. As caminhadas matutinas. As tardes com Rosa. Comecei a ler de novo livros que me agradavam. Histórias que me faziam esquecer por umas horas. E lentamente, muito lentamente, comecei a sentir algo parecido com paz. Não era felicidade, não ainda, mas era paz. E era suficiente. 6 meses depois da última vez que falei com Felipe, Rosa me fez uma pergunta. Você se arrepende? Pensei nisso. Realmente pensei. Não, disse finalmente. Não me arrependo. Por que não? Porque pela primeira vez na minha vida me escolhi. E isso vale mais que qualquer relação onde tenha que mendigar amor. Rosa sorriu. Aí está minha Carmen. Mas a vida tem formas estranhas de te surpreender.
Justo quando começava a sentir que podia respirar de novo, que podia viver sem esse peso constante no peito, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. São Paulo. Dessa vez não hesitei em atender. Já não tinha medo. Alô? Senhora Carmen Silva? Sim. Boa tarde. Fala Fernanda Ruiz. Sou assistente social do Hospital Geral de São Paulo. Hospital Geral, não São José. Sim? Não se alarme, senhora. Sua nora, Patrícia Santos, foi internada de emergência há 2 dias. Teve uma crise nervosa severa. Está estável agora, mas precisamos entrar em contato com algum familiar próximo que possa cuidar do bebê temporariamente. O mundo parou. O bebê? Sim. Lucas tem 1 ano e meio. Seu filho está com ela no hospital, mas não pode cuidar da criança e estar presente para a esposa ao mesmo tempo. Ele nos deu seu contato como segunda opção familiar. Segunda opção, nem sequer a primeira. Meu filho está aí? Sim, senhora. Quer que eu o comunique? Não. A palavra saiu automática. Entendo, senhora. Precisamos urgentemente que alguém pegue a criança. Ele está numa creche provisória do órgão de proteção à criança, mas só podem tê-lo até amanhã de manhã. Depois teríamos que contatar outras instâncias. Fechei os olhos. 1 ano e meio sem falar com Felipe. 1 ano e meio sem ver meu neto. 1 ano e meio construindo minha paz. E agora isto. Senhora Silva? O que aconteceu com Patrícia? Segundo o relatório, foi um colapso por estresse acumulado, ansiedade severa, depressão pós-parto não tratada. Ela precisa de repouso e tratamento psiquiátrico. E meu filho está com ela? Sim, mas a situação é complicada. Aparentemente ele perdeu o emprego há uns meses. Tiveram dificuldades financeiras. Estão morando com os sogros. Mas a situação está tensa. Tudo estava desmoronando para eles. E eu era a última opção. Senhora, preciso de uma resposta. Pode vir buscar a criança? Pensei em Lucas. Uma criança de 1 ano e meio que não tinha culpa de nada. Que não havia pedido para nascer no meio desse caos. Pensei em Felipe. Em como me havia tratado. Em como me havia afastado. Em como só me procurava quando precisava de algo. Pensei em mim, no ano que me custou me recuperar, na paz que finalmente havia encontrado. E tomei uma decisão. Vou para aí. Porque era meu neto, e dessa vez ia nos meus próprios termos. Peguei o ônibus naquela mesma noite. 8 horas mais de viagem. Mas dessa vez era diferente. Não ia rogando. Ia porque precisavam de mim. Cheguei ao Hospital Geral de madrugada. Felipe estava na sala de espera. Parecia destruído, magro, com olheiras profundas, a roupa amarrotada. Quando me viu, desmoronou. Mãe. Me abraçou e chorou como uma criança. Não disse nada, só o segurei. Sinto muito, sinto tanto. Você tinha razão em tudo. Onde está Lucas? Na creche, a 2 quadras daqui. Vamos. No caminho me contou tudo. Como perdeu o trabalho há 6 meses. Como voltaram a morar com os pais de Patrícia. Como Patrícia caiu em depressão. Como tudo foi pro inferno. Tratei você mal, mãe. Te afastei. Te fiz sentir invisível. E agora entendo tudo. Chegamos à creche. Lucas estava brincando com um carrinho. Quando me viu, me olhou curioso. Olá, Lucas. Sou sua avó Carmen. Me aproximei devagar. Ele me deu um abraço pequeno, tímido, e algo dentro de mim sarou um pouco. Os meses seguintes cuidei de Lucas enquanto Patrícia se recuperava e Felipe trabalhava no que conseguiu arranjar. Morava no apartamento pequeno deles. Cozinhava, limpava, criava meu neto. Patrícia saiu do hospital 2 semanas depois. Quando me viu, chorou. Me perdoa. Tinha tanto medo. Medo de não ser suficiente. Medo de que você me julgasse como minha mãe sempre me julgou. E te machuquei. Já passou. Não passou, mas quero consertar. Se você me der a oportunidade. Dei a oportunidade. Não foi fácil. Houve conversas difíceis, lágrimas, limites que coloquei e que respeitaram. Mas lentamente construímos algo novo. Não perfeito, mas real. Felipe aprendeu que um casamento não se constrói afastando sua família. Patrícia aprendeu que seus medos quase destruíram tudo. E eu aprendi que meu valor não dependia de quanto me precisavam, mas de quanto me respeitavam.
A vida tem formas estranhas de fazer justiça. Felipe, que me afastou pensando que construía um casamento perfeito, quase perdeu tudo. Perdeu o emprego, a casa, o orgulho, e no processo aprendeu que afastar quem te ama incondicionalmente só te deixa mais sozinho. Patrícia, que me viu como ameaça, colapsou sob o peso do próprio orgulho. Descobriu que ser perfeita não era possível, que precisava de ajuda e que a ajuda que rejeitou era a que mais precisava. E eu, que fui tratada como invisível, me converti em quem segurou tudo quando desmoronou. Não por vingança, por escolha. Os anos seguintes mudaram tudo. Felipe conseguiu trabalho estável. Patrícia continuou terapia. Eu visitei mais seguido, mas sempre respeitando limites. Lucas cresceu sabendo que tinha uma avó que o amava, mas que também se respeitava. Um dia, Patrícia me disse: "Minha mãe nunca foi carinhosa. Jurei que ninguém machucaria Lucas como ela me machucou. Mas no processo machuquei você. Obrigada por não desistir de nós." Felipe, no aniversário daquele dia no hospital, me ligou. "Mãe, aquele dia que você disse, 'Não tenho família aí', me destruiu, mas também me despertou. Foi a melhor coisa que você podia ter feito." A justiça não veio como vingança, veio como lições. A vida cobrou suas dívidas. Felipe aprendeu que o respeito se constrói, não se exige. Patrícia aprendeu que o orgulho destrói. E eu aprendi que soltar com dignidade é mais poderoso que se agarrar sem ela. Passaram 3 anos. Lucas tem 4 anos e meio. Corre até mim gritando: "Vovó Carmen", cada vez que chego. Já não mendigo abraços. Já não sou segunda opção. Sou a avó. E é suficiente. Felipe e eu conversamos toda semana. Conversas reais. Patrícia e eu não somos melhores amigas, mas há respeito. E isso vale mais que qualquer abraço fingido. No mês passado, no festival da escolinha de Lucas, ele me procurou com o olhar entre o público e sorriu. Correu até mim depois e disse: "Te amo, vovó." Naquele momento, rodeada de outras famílias, senti que pertencia. Não porque roguei, mas porque ganhei esse lugar. Hoje de manhã olhei minha bolsa de couro. Tirei a foto velha de Felipe e uma recente. Nós 4 no parque, sorrindo. Ambas contam minha história. A de uma mulher que deu tudo, foi machucada, aprendeu a soltar e finalmente encontrou seu lugar. Se você está escutando isso, quero que saiba: está tudo bem colocar limites. Está tudo bem dizer não. Está tudo bem se afastar de quem não te valoriza, mesmo que seja família. Porque amar não significa aguentar tudo. Também significa se respeitar. Durante anos pensei que ser boa mãe era estar sempre disponível. Mas aprendi que também é ensinar com o exemplo que ninguém, nem seu próprio filho, tem direito de te tratar como se você não importasse. Alguns finais não são felizes, são apenas justos. Hoje, aos 63 anos, sou feliz. Não porque tudo seja perfeito, mas porque minha felicidade não depende de mais ninguém. Tenho meu neto, tenho meu filho, tenho uma relação honesta, mas acima de tudo, tenho a mim mesma. E isso é o mais valioso. Obrigada por me escutar até o final. Se essa história tocou seu coração, saiba que você não está sozinho. Cada dia uma mulher, uma lição de vida. Compartilhe essa história com alguém que você ama. Às vezes, uma história assim pode mudar todo um dia. Que Deus te abençoe.